capítulo 110. Salmos capítulo 110, versículo 1. Salmo 110, versículo 1, diz assim: Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Esse é um salmo curioso, um salmo que, aliás, eu queria que você abrisse comigo junto Mateus capítulo 22, versículo 43. Mateus 22, 43. O próprio Jesus vai dizer assim: replicou-lhes Jesus: como, pois, Davi, pressão agora nessa frase, como, pois, Davi, como está aí? Acompanhe comigo, por favor. Como, pois, Davi, ou seja, o Salmo 110, Jesus Cristo mesmo está dizendo, não é uma palavra de Davi. Davi escreveu, mas Davi estava sendo guiado pelo Espírito Santo. Davi foi porta-voz, Davi foi boca do Espírito Santo ali. Jesus aqui nesse versículo, no capítulo 22, cita esse salmo exatamente para fazer uma pergunta a respeito desse salmo profético. O salmo diz assim: disse o Senhor ao meu Senhor. Salmo 110, 1. Disse o Senhor ao meu Senhor. Vamos traduzir no hebraico essas palavras Senhor, para você entender. Disse Jeová, aqui é Senhor Jeová. Então, disse o Senhor Jeová ao meu Senhor. Essa outra palavra Senhor é Adon, é mestre, é aquele que está sobre mim. Então aqui em hebraico seria: disse Jeová a Adon. Em português, disse o meu Senhor ao meu Senhor. Então, disse Deus, aquele que é Senhor sobre a minha vida. Então, vamos lá, Davi estava dizendo assim, disse Deus, aquele que é Senhor sobre a minha vida. Então, Davi está apenas olhando de longe uma conversa. Disse Deus, aquele que é Senhor sobre a minha vida. Disse o Senhor ao meu Senhor. E o que eles estão conversando? O que Deus está dizendo a ele? O que Deus está dizendo ao meu Senhor? Davi está contando: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo ou por escabelo dos teus pés. Então Davi aqui está sendo um espectador de uma conversa. O Espírito Santo está trazendo para Davi uma revelação de uma conversa de duas pessoas, uma conversa de Jeová com alguém que Davi chama de meu Senhor, ou Senhor de Davi. Os escribas naqueles dias, quando olhavam esse versículo, o interpretavam da seguinte maneira: Davi aqui está falando de Deus conversando com um filho de Davi. Essa era a interpretação, porque Deus disse que vai ser rei, então é Deus conversando com o filho de Davi. Então Jesus vai falar sobre esse versículo especificamente várias vezes, e uma delas eu queria que você voltasse ali em Mateus capítulo 22, versículo 41 em diante, que diz assim: reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus: que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Responderam-lhe eles: de Davi. Replicou-lhes: como, pois, replicou-lhes Jesus: como, pois, Davi, pelo Espírito, chama-lhe Senhor, dizendo: disse o Senhor a meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é ele seu filho? O ponto que eles estavam dizendo é o seguinte: Davi jamais chamaria um filho de sangue, um mero filho, de Senhor. Davi diria: disse Jeová a Salomão, disse Jeová a um filho meu, disse Jeová ao meu herdeiro.
E Jesus, naquele momento, chega para os fariseus e diz assim: se o Cristo fosse um mero filho de Davi, Davi jamais, quando tivesse essa visão, chamaria um filho dele de seu Senhor, porque aquele que é descendente jamais é considerado cabeça. Para nós, isso aqui talvez não fique tão claro, mas para eles naqueles dias, a respeito da linhagem patriarcal, ficou muito claro. E falou: é verdade isso que Jesus está dizendo. Tanto que o versículo continua dizendo: e ninguém lhe podia responder palavras, nem ousou alguém a partir daquele dia lhe fazer pergunta alguma. Aliás, se nessa mesma palavra ali no livro de Marcos, no capítulo 12, diz a mesma palavra, quando ali no versículo 35, diz assim: Jesus ensinando no templo, perguntou: como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi falou pelo Espírito Santo, disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O mesmo Davi chama-lhe Senhor, como pois é ele seu filho? E a grande multidão o ouvia com prazer. Jesus então vai para esse Salmo 110 e disse, quando olhamos esse Salmo 110, primeiramente nos primeiros versículos, nós começamos a ver que Davi estava tendo uma visão de Deus conversando com alguém, só que este alguém, a primeira coisa que o próprio Jesus disse, esse alguém não pode ser uma mera descendência de carne, meramente de Davi. Este a quem Davi estava vendo a conversa, o Senhor disse, precisa ser alguém que o próprio Davi via naquele momento como superior a ele mesmo. Disse o Senhor a meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Mas o Salmo 110 continua essa conversa de Deus com alguém. Deus está aqui conversando com alguém, e Deus está dizendo para alguém: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. E a conversa do Senhor que Davi tem pelo Espírito Santo no Salmo 110 continua. E ele continua tendo a seguinte visão, versículo 2, vamos lá, 110, versículo 2. O Senhor, Jeová, enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo, olha só a conversa, agora está dizendo assim, Jeová está dizendo para este alguém: domina sobre os teus inimigos. Olha a conversa, Salmo 110 é um diálogo em que Deus revela a Davi: apresentar-se-á voluntariamente o teu povo, no dia do teu poder, com santos ornamentos, como orvalho emergindo da aurora serão os teus jovens. Agora olha só, olha a conversa entre eles, a conversa continua. Jeová jurou, versículo 4, o Senhor jurou, e não se arrependerá, na conversa entre eles dois: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Uau! Olha essa visão que Davi teve. Davi está vendo então um diálogo nas regiões celestiais. Davi está vendo algo tremendo. E duas informações aqui, dentre todo esse salmo, ela é tão relevante. A primeira, o Senhor diz, Jeová diz, o Deus Pai diz, a esse, a quem Davi apenas não sabe como chamar, e chama de Senhor. Nessa conversa: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Vamos parar um pouco nesse ponto. Quem foi aquele que assentou-se à direita de Deus? Você sabe? Quem foi aquele que já está sentado à direita de Deus? Jesus Cristo. Uau! Quando Jesus agora ressuscita, os apóstolos leem Salmo 110, e os apóstolos então entendem. Abra comigo em Atos capítulo 2, Atos capítulo 2, versículo 32 em diante, e aqui nós temos o discurso de Pedro, e no versículo 32 em diante, Pedro diz assim:
A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra, ou à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vedes e ouvis. Porque Davi, ele diz, não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja, pois, absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a esse Jesus, que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando nós olhamos alguns outros versículos na Bíblia, como por exemplo Efésios capítulo 1, versículo 20, Efésios 1, 20 diz: o qual ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Quando abrimos em Colossenses capítulo 3, versículo 1, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Se avançarmos, por exemplo, em Hebreus capítulo 1, versículo 13, ora, qual dos anjos disse jamais: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Portanto, nós sabemos de que hoje temos um que está sentado à direita de Deus e intercede por nós, Jesus Cristo. E olhando para isso, conseguimos entender de maneira clara o cumprimento da profecia de Salmo 110, versículo 1. Quando Davi estava vendo aquela visão, Davi não sabia, ele ainda não tinha a revelação de quem era Jesus, mas Davi teve uma visão de Deus Pai conversando com Jesus Cristo e dizendo: assenta-te à minha direita, até que eu ponha todos os seus inimigos por estrado dos teus pés. E naquela visão que ele começa a ter, ele tem uma outra visão de um diálogo, e esse diálogo ele é tão relevante para nós, que é o diálogo de Salmo 110, versículo 4, quando também nesse diálogo, o Senhor Deus olha para Cristo e diz assim: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele está dizendo, de repente, que aquele assunto que termina ali em Abraão, e que parece que some do mapa, de repente o Espírito Santo traz para Davi, de que um dia, o Cristo, o enviado, o ungido de Deus, mais do que apenas rei, descendente de Davi, ele também seria, assim como foi ali naquele caso Melquisedeque, sacerdote do Senhor. Assim como Melquisedeque apresentou-se como rei e sacerdote, o Cristo deveria ser rei, porque ele deveria ser descendente de Davi, deveria ser o rei eterno. Havia uma promessa sobre a vida de Davi: um dia um descendente teu será rei e o seu reino não passará. Mas mais do que isso, o Senhor agora revela a Davi, que também esse descendente recebe um juramento do Senhor, de que ele também será não apenas rei, mas ele também será sacerdote. Mas ele não será um sacerdote de uma geração de Arão, ele não será um sacerdote que morrerá e o seu filho continuará o sacerdócio, mas ele será sacerdote, e um sacerdócio que não terá fim. E ele diz: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Mas nós louvamos a Deus, porque o Espírito Santo, para nos trazer uma maior clareza ainda, por meio do escritor do livro de Hebreus, nos busca trazer alguns detalhes que eu gostaria de que nós olhássemos aqui nessa manhã. Eu queria convidar com que você abrisse comigo então, em Hebreus, o livro de Hebreus. Nós vamos inicialmente aqui no capítulo 5, versículo 6, e vamos caminhar um pouco mais aqui nessa revelação.
Vamos um pouco antes, vamos desde o versículo 1, acredito que a gente consegue entender melhor o contexto. Hebreus capítulo 5, versículo 1. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto os dons como os sacrifícios pelos pecados. Pare um pouquinho aqui, só para a gente compreender um pouco desse contexto. Portanto, ele está dizendo o seguinte: sacerdote, assim como foi Melquisedeque, sumo sacerdote, ele diz, ele não foi instituído para si mesmo, ele foi instituído para o outro. Como diz o texto, todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, nas coisas relacionadas a Deus, mas em favor de quem? Dos homens. Ele é tomado dentre os homens, em favor dos homens. Por isso Jesus precisava nascer homem, para, sendo tomado dentre os homens, continuar sendo a favor dos homens. Todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto os dons como sacrifícios pelos pecados. Versículo 2: e é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois ele mesmo está rodeado de fraquezas. Ele diz, esse sumo sacerdote, ele pode te entender. Por quê? Porque ele também é homem. Ele sabe as dificuldades, ele sabe as tentações, ele sabe sobre todas essas coisas. Então por isso ele disse, o sumo sacerdote não pode ser um anjo, um sumo sacerdote não pode ser Deus em si. O sumo sacerdote precisa passar pela pele, o sumo sacerdote precisa também ser tentado, para que o sumo sacerdote, quando alguém chega para ele e diz, por favor, fala com Deus por mim, ele diz, eu te entendo, eu vou falar. É isso que o texto está dizendo. E por essa razão, versículo 3, deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto os do povo, como de si mesmo. Agora, ninguém, pois, toma essa honra para si, senão, quando é chamado por Deus. Ninguém poderia chegar para Deus e dizer, eu sou sumo sacerdote. Aliás, na Bíblia aconteceu uma situação em que tentaram fazer isso. A rebelião de Corá, Datã e Abirão. Ali no livro de Números você vai ver levitas, até um deles ali, um grupo de levitas, que disse, Deus também fala por meio de nós. Por que só por meio de Arão? Por que só os de Arão podem ser sacerdotes? E ali naquele contexto, Corá, Datã, Abirão e os que seguem o seu motim, morrem, porque eles levam fogo estranho diante do Senhor também. Mas a Bíblia aqui diz então o seguinte, ninguém toma essa honra para si, senão quando é chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Eu não posso dizer, eu hoje sou sumo sacerdote, hoje eu sou sacerdote. Não, só se Deus diz que é. Versículo 5, assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote. Jesus também não poderia dizer, a partir de hoje eu sou o sumo sacerdote. Não pode. Mas a Bíblia diz assim, mas o glorificou aquele que disse, em Salmo 110, tu és meu filho, eu te gerei, como em outro lugar também diz, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele diz, Jesus se tornou sacerdote, não porque ele é descendente de Arão, mas porque Deus disse, tu és sacerdote. Mas Senhor, eu sou sacerdote segundo a ordem de quem? Segundo o caminho por quem? Porque eu não sou o caminho de Arão. Tu és sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, segundo o rei de justiça, rei da paz. Esse é o caminho que eu tenho trazido para você. Olha o que diz aqui. Vamos avançar um pouquinho mais. Se nós continuarmos o texto, depois você continua. Versículo 10 diz assim, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque,
Versículo 11 até o versículo 14, que nós não vamos ler, ele vai dizer, o autor de Hebreus, que esse é um assunto tão difícil de falar, que de fato, ele diz, é um assunto que, ele diz, vocês pelo tempo já deveriam entender facilmente, mas como vocês ainda são imaturos, isso é o que está escrito no versículo 11 ou versículo 14, eu não consigo às vezes aprofundar o assunto com vocês. E aí ele vai falando alguns outros pontos, mas o que eu quero agora caminhar com você é exatamente no capítulo 7, versículo 1. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, capítulo 7, versículo 1, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo, primeiro se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei da paz. E agora nós temos aqui uma revelação que vai se ampliando sobre esse Melquisedeque. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias nem fim de existência, entretanto feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Vamos parar um pouquinho aqui. Existem duas visões sobre esse Melquisedeque, eu particularmente me encaminho em uma, e respeito aqueles que se encaminham numa posição diferente, de que este Melquisedeque era aquilo que na teologia nós chamamos de cristofania. Cristofania, o que é uma cristofania? Cristofania são aparições de Cristo no Antigo Testamento. Por exemplo, quando Deus conversa com Abraão, para com que Abraão conversa com Deus como se Deus fosse então um homem, pedindo que Deus não destruísse Sodoma e Gomorra, ali seria uma cristofania. Quando, por exemplo, aparece e a Bíblia diz que é um capitão do exército do Senhor, diante de Josué, e a Bíblia diz que Josué então o adora, e ele aceita receber essa adoração, ali seria uma cristofania, porque anjos do Senhor, como vemos em Apocalipse, não aceitam receber a adoração do Senhor, de outros homens. E aqui a Bíblia não vai nos falar que este Melquisedeque não tinha pai, nem tinha mãe, não tinha genealogia, não tinha começo de dias, nem tinha fim de dias. É aquilo que Apocalipse chama como alfa e ômega, princípio e fim, não tem começo e não tem fim. Seria uma manifestação de Cristo ali no Velho Testamento, mostrando-se como o sacerdote do Senhor. Mas independentemente disso, e existe um grupo teológico que entende que de fato ali era um rei, mas independentemente disso, a Bíblia nos mostra de maneira clara de que Jesus, ao sentar-se à direita de Deus, ali ele é constituído não apenas como rei dos reis, mas ali ele é constituído como sumo sacerdote. Um sumo sacerdote que agora, assim como era Arão e os seus descendentes, foi constituído por meio de homens, porque Jesus se tornou homem, e agora é um sumo sacerdote constituído em favor dos homens. Por isso que a Bíblia diz em 1 João, de que temos um advogado para com o Pai, que intercede por nós, porque o sumo sacerdote era como se fosse de fato essa figura, a figura de um advogado, a figura de um defensor, a figura de alguém que se posta e se manifesta em meu nome para com Deus. Por isso que a Bíblia diz que no Velho Testamento havia um caminho para chegar a Deus, por meio do sumo sacerdote, e agora também é de fato só um caminho que nós chegamos a Deus, por meio do nosso sumo sacerdote, porque só há um caminho que nós podemos chegar a Deus, e esse é Jesus Cristo, o homem. Se nós avançarmos aqui na leitura, temos algumas outras informações que são relevantes, irmãos. Versículo 4: considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm mandamento de recolher de acordo com a lei os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora estes tenham descendido de Abraão.
Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu os dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Olha só que interessante isso. Ele está dizendo o seguinte: este a quem Abraão deu o dízimo, esse Melquisedeque, esse sacerdócio de Melquisedeque, ele está dizendo, é superior ao sacerdócio de Arão. E como nós sabemos que esse sacerdócio é maior, esse sacerdócio é mais próximo de Deus, esse sacerdócio tem realidades espirituais maiores do que as realidades espirituais do sacerdócio de Arão, ele disse, porque o maior, ele é abençoado pelo menor. E quem abençoou ali não foi Abraão que abençoou Melquisedeque, mas foi Melquisedeque que abençoou Abraão. E o texto vai além, o texto diz assim, que quando Abraão recebe a bênção, e quando Abraão dá o dízimo, quem é que está dentro de Abraão? Exatamente os seus descendentes, porque eles ainda não nasceram. Então dentro de Abraão existe Isaac, Jacó, Levi, existe Arão, existe o sumo sacerdócio. Portanto ele diz, aquele que deu o dízimo, é dali que vai vir o sumo sacerdócio de Arão. Mas aquele que é Melquisedeque, ele abençoa aquele de quem vai vir o sumo sacerdócio de Arão. Ou seja, o sumo sacerdócio da linhagem de Melquisedeque, o sumo sacerdócio da ordem, de Melquisedeque, o sumo sacerdócio que agora é instituído por Cristo, é superior ao sumo sacerdócio que será instituído por Arão. O sacerdócio que vai vir por Arão é um sacerdócio com promessas, com bênçãos, com direitos, com deveres, com responsabilidades, com intimidades com Deus, amém. Mas o sacerdócio que vai vir aqui, por meio de Melquisedeque, o sacerdócio que Cristo institui, é um sacerdócio maior que o sacerdócio de Arão. Tanto que não foi Abraão que abençoou Melquisedeque, foi Melquisedeque que abençoou Abraão. Não foi Melquisedeque que deu dízimo a Abraão, foi Abraão que deu dízimo a Melquisedeque. Porque eu dou dízimo para aquele que é sacerdote do Senhor sobre mim. Ora, mas o sacerdócio não vai vir pelos descendentes de Abraão? Sim, mas como esse sacerdócio de Melquisedeque é superior, Abraão, que é o patriarca dos patriarcas, dá o dízimo a Melquisedeque. É isso que o texto está dizendo. Existem dois sacerdócios, mas um tem promessas maiores, um tem realidades espirituais maiores, um traz uma maior intimidade com Deus, um é a maior vontade do propósito de Deus. O sacerdócio que vai vir pela ordem de Melquisedeque, diferente do sacerdócio que é pela ordem de Arão. Aqui é graça e aqui é a realidade da lei. Vamos avançar no texto. Versículo 8. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos, porém ali, aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, como eu acabei de dizer para vocês, também Levi, que recebe dízimos. Por que Levi recebe dízimos? Porque os descendentes de Arão são descendentes de Levi, os levitas. Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão. Quando Abraão deu dízimo para Melquisedeque, seria como se Levi estava dando dízimo ali também, mostrando, esse sacerdócio é maior do que o meu, essas promessas que você recebeu são maiores que a que eu recebi. O caminho que leva a Deus por você é maior do que o caminho do que eu estou levando, porque eu levo um caminho por meio de sacrifícios, você é o caminho por meio de Cristo. Eu levo o caminho por meio de promessas que são passageiras, suas promessas são eternas. Olha só. Versículo 10. Porque aquele, Levi, ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro desse. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico,
pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria de que se levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Olha o que ele está dizendo. Se tivesse tudo bem, se tivesse tudo certo com o sacerdócio de Arão, por que Deus iria dizer que iria levantar outro sumo sacerdote? Era só seguir o fluxo. Ele diz, mas não estava tudo certo. As promessas pelo sacerdócio de Arão eram promessas menores. As realidades espirituais pelo sacerdócio de Arão, elas eram menores, porque elas eram promessas baseadas na lei, baseadas no mérito, baseadas na força, baseadas na contraprestação. Mas as promessas, agora Deus fala, vou instituir um novo sacerdócio, com promessas maiores, com realidades espirituais maiores. Por isso ele promete, dizendo, jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és sacerdote eternamente, mas não segundo a ordem de Arão, segundo a ordem de Melquisedeque. Vamos continuar, versículo 12. Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente a mudança da lei, porque aquele de quem são ditas essas coisas, Jesus, pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar, pois é evidente que nosso Senhor, Jesus, procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu os sacerdotes. Os sacerdotes são da tribo de Levi, não da tribo de Judá. E isso ainda é muito mais evidente quando a semelhança de Melquisedeque se levanta outro sacerdote, constituído, não conforme a lei do mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel. Ou seja, ele diz, Jesus foi instituído sacerdote, não porque o pai dele era sacerdote, como aconteciam com os sacerdotes levitas, os sacerdotes descendentes de Arão, mas Jesus foi instituído sacerdote, porque ele viveu a vida em plena obediência ao Senhor. Portanto, enquanto no sacerdócio de Arão, o cara é sacerdote, mas ele é sacerdote por quê? Só porque o pai dele era. Mas ele fez alguma coisa por merecer? Alguma coisa? Não, o pai dele era, ele foi. Mas ele não honra o Senhor? Mas o pai dele era. Mas ele despreza os caminhos do Senhor? Mas o pai dele era. Esse é o sacerdócio de Arão. Mas aqui diz que o sacerdote por Melquisedeque, aquele que então foi instituído por Deus aqui, não foi segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo o poder de uma vida indissolúvel. Ou seja, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Muito bem. Você agora é sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Eu vou colocar você para interceder pelo povo. Eu vou colocar você agora para ser o advogado dos demais. Porquanto se testifica, versículo 17, tu és sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado, se revoga, uau, essa é forte, hein? Se revoga a anterior ordenança por causa de sua fraqueza e inutilidade. Ele está dizendo, no momento em que o sacerdócio de Melquisedeque, que é por meio de Cristo, foi instituído, revoga-se o sacerdócio de Arão. Aqueles que falam hoje nós fomos em Israel, e ali estão buscando agora levantar o terceiro templo, instituir agora os levitas novamente, instituir novamente sacerdotes. Irmãos, nós que temos a vida na nova aliança, precisamos saber firmemente que esse sacerdote Arão, esse sacerdote levítico, para nós, foi revogado. Mas o sacerdote que perpetua é o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, o sacerdote no qual há um sumo sacerdote, Jesus, e existem sacerdotes. Vós sois o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, aqueles que foram o quê? Chamados para o quê? Para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para o reino do Filho do seu amor, a igreja. Nós somos sacerdotes. Hoje temos um sumo sacerdote, Jesus, e temos sacerdotes que são a igreja do Senhor. Vamos avançar só um pouquinho para terminarmos a leitura. Versículo 19. Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e por outro lado se introduz esperança superior, pelo qual nós nos chegamos a Deus. Agora quero apenas concluir aqui, capítulo 8, versículo 1. Poderíamos avançar mais, mas apenas para finalizarmos. Ora, a suma ou o essencial do que temos dito, o resumo do que eu quero dizer a vocês, é que possuímos hoje tal sumo sacerdote, que se assenta à destra do trono da majestade nos céus. Opa, juntou, hein? Juntou Salmo 110:1.
Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelos de teus pés. Aquele Salmo 110 então se completa: temos hoje um sumo sacerdote. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelos de teus pés, assentado à destra da majestade nas alturas, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, não aquele que Moisés via apenas uma visão, faça conforme o modelo, que o Senhor erigiu, e não o homem. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, por isso era necessário também que esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. E aí apenas versículo 6, agora com efeito, obteve Jesus ministério mais excelente do que o ministério de Arão, como ele é também mediador de superior aliança, não a aliança da lei, instituída com base em superiores promessas. Presta atenção, ministério mais excelente, superior aliança e superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira nenhuma estaria sendo buscado no lugar por uma segunda aliança. Quando voltamos lá, nós vemos então que esse Melquisedeque sai de história. E eu não quero dar ênfase nisso, apenas citar para você. Então aparece um outro rei, Bera, rei de Sodoma. Não quero dar ênfase nisso. Mas Bera diz apenas uma coisa a Abraão: Abraão, me dê as almas, me dê as pessoas, e os bens ficam contigo. Olha a promessa de Satanás: eu quero as almas, o patrimônio pode ficar para você, pode ficar com tudo, eu só quero as pessoas. Naquele momento em que Abraão se encontra com Melquisedeque, e naquele momento Abraão se encontra com Bera, Abraão naquele momento então faz o seguinte, e diz o seguinte a este filho do mal, a Bera, rei de Sodoma: eu não quero nada, você fica com todos os bens. Porque, e ele diz assim: eu digo, diante de El Elyon, o possuidor dos céus e da terra. Ô Bera, você acha que tudo isso aí é teu? Isso aí nem teu é. Mas eu não quero que você nunca diga que foi você que me enriqueceu. Nunca quero dizer que foi o inimigo que me abençoou. Nunca quero tomar nada. Ele diz: nem a correia de uma sandália. Olha o que ele diz: nem a correia de uma sandália eu quero tomar daquilo que não vem do Senhor. Eu quero só o que é abençoado do Senhor, mas aquilo que vem de Sodoma, nem a correia de uma sandália. Para que nunca digas: eu enriqueci a Abraão, porque não foi você. Se qualquer bênção eu tiver, se qualquer coisa você for olhar na minha conta bancária, se qualquer coisa você for olhar dentro do meu patrimônio, foi tudo aquilo, foi coisa do Senhor. Eu prefiro não ter do que receber o que não vem do Senhor. Quando Abraão então termina de dizer isso, e eu concluo hoje com essa palavra, eu queria que você lesse comigo capítulo 15 de Gênesis. Olha o que diz lá, versículo 1. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão, e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobre modo grande. Ei, Abraão, você tomou a decisão certa, cara. Não temas. Contra inimigos, eu sou o teu escudo, e sobre bens, o teu galardão, eu digo, ele vai ser grande, porque tu escolheu o meu caminho. Tu não escolheu o caminho de Bera, tu não olhou para as riquezas, tu olhou para mim. Tu escolheu o caminho de Cristo, tu escolheu o caminho de Melquisedeque. Me lembro da palavra de Jesus, quando nos ensina dizendo para buscarmos o reino em primeiro lugar, e ele diz: e todas essas coisas nos serão acrescentadas. Vamos orar. Eu te louvo, Pai, pela tua doce palavra, porque a tua palavra, ela nos ensina, ela nos orienta, ela nos guia, ela nos mostra um caminho que nos direciona exatamente a Ti.
E esse caminho é Cristo. Tu és santo. Guia nós como igreja ao centro da tua vontade sempre. Em nome de Jesus.